E tem uma frase de Jordan que eu acho que fecha bem esse raciocínio. É que essa não é a frase como ele fala, Pablo. Mas para quem conhece de psicologia, é assim que interpreta. Quando ele diz assim, eu não conseguia ganhar os jogos sozinhos. Eu precisava do meu time. Mas eu me comportava daquele jeito porque o time precisava disso. E na prática, tem uma outra passagem da série, que é The Last Dance, é um documentário sobre a vida de Michael Jordan. Para mim, o maior esportista de todos os tempos e de todos os esportes, onde ele fala que ele só ganha os jogos porque ele filosofava. E filosofar para ele era desenhar os jogos na cabeça dele. Boa. E talvez nem ele tinha essa consciência, mas eu, com o meu nível de consciência atual, eu lia Michael Jordan como um cara humilde, quando na verdade ele foi taxado e é até hoje tido como arrogante. Ele desenhava os jogos na mente dele, Bruno, ele projetava os jogos, o que ele precisava fazer a partir das características das pessoas. Olha aí, cara. Como ele tinha que se comportar a partir do adversário para que ele vencesse os jogos. Para mim, a humildade mora em ele perceber que se ele não se adaptasse, ele não ganharia o jogo. A empatia tá em prol do resultado, eu preciso me redesenhar para vencer. E o time precisa de mim. Então ele estava sendo humilde e empático em entender que ele estava adaptando a atuação dele em prol do resultado. E líder. Não é à toa que ele era um líder. Exato. E o resultado dele fala por si só. Então a gente já está falando agora que a gente viu o resultado do cara. Porque se ele pensasse assim, não tivesse tido resultado, talvez nós nem ouvíssemos a história dele. Mas nós estamos falando de um cara que a gente ouviu a história. E ele fala assim, eu precisava, a hora que eu saía de mim, e ele não diz saía de mim, ele fala saía do vestiário. Mas mostra ele no vestiário sozinho. E as pessoas falavam, tá vendo? Ele é arrogante, ele quer ficar sozinho. Mas ele precisava se conectar, fazer as projeções, e a hora que ele saía do vestiário, ele saía como um leão. Sim. Ele ia e ganhava os jogos. Sim, top. Ele sempre foi, em todos os jogos da carreira, o maior pontuador do time. E ele, por várias vezes, ele diz, eu precisei errar não sei quantas centenas de cestas para acertar algumas das mais importantes da carreira do basquete. Sim. Então, interpretando tudo que está por trás da fala de um cara que é prático, mora um poder psicológico absurdo. Ele não seria Michael Jordan. Ele não seria Michael Jordan se ele não tivesse controle emocional. Então, para mim, é ler como primeira camada, é ler a capa do livro chamado Jordan de Arrogante. Se a gente aprofundar a interpretação com um pouco mais de repertório, você consegue ver onde está a facilidade e a dificuldade. Eu não estou dizendo que ele é um cara que agradou a todo mundo. Talvez se ele tivesse sido empático, como ele era para ter o resultado do jogo, na comunicação com as pessoas, ele não precisasse ser para as pessoas um leão. E aí, nosso mentor diz muito isso. Seja duro com as coisas. Seja flexível com as pessoas. Para mim, é sobre isso. Top! E uma coisa que a gente consegue fechar é entender que não existem pessoas difíceis, como a gente muitas vezes taxa, costuma dizer, né? O que existe são pessoas que não foram lidas. E aí, galera, curtiram esse corte? Espalha, propaga essa mensagem. Toda quinzena tem uma mensagem nova para vocês aqui. Acompanha a gente no canal, não deixa de assistir a versão full e bora trocar essa experiência. Bem-vindo ao Jam!